Ao refletirmos sobre as comparações que o profeta faz ao Messias, neste capítulo 3 de Zacarias, nós vimos que Deus estava a usar estas comparações, ou seja, as metáforas nas profecias messiânicas, para por elas revelar características da obra de Jesus e que se refletem nos filhos de Deus. Ou seja, Deus apresentou Jesus usando exemplos ou símbolos. A palavra mais correta neste caso é a palavra metáfora. Nesta secção hoje nós iremos analisar a parte que se refere a Jesus como a pedra única. E vamos ver Zacarias capítulo 3, versículos 8 e 9. Zacarias 3, versículos 8 e 9. Que diz: Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos, ou são homens de sinais. Eis que eu farei vir o meu servo, o meu renovo. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos, e eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra em um dia. Repare na primeira palavra do versículo 9. A palavra porque. Esta palavra é uma conjunção. A palavra porque liga o versículo 9 ao versículo 8. É como se o recado ou a mensagem ou a instrução do versículo 8 ainda não terminou. Continua no versículo 9. Isso é o que faz a conjunção. Significa que para entender o versículo 9 não podemos esquecer ou pôr de parte o versículo 8. Repare na primeira palavra no versículo 8. Ouve. Ouve. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote. Deus queria falar e por isso diz a Josué, ouve. Significa que para nós entendermos o versículo 9, temos que compreender que Deus falou para Josué ouvir. Quando Deus diz ouve, é porque Ele tem alguma coisa a dizer. E tudo o que Deus diz é importante e por isso nós devemos ouvi-lo. E o que é que Deus disse no versículo 8? Ele disse que faria vir o seu servo, o rebento. Portanto, é como se o Senhor estivesse a dizer, Josué, ouve, há de vir o meu servo, o rebento, mas logo a seguir, o versículo 9 diz, repare no versículo 9 mais uma vez, porque eis aqui, e esta expressão, eis aqui, está a apontar, ouve Josué, versículo 8, eis aqui esta pedra, está uma pedra que pus diante de ti. Josué devia ver essa pedra. Olha, isto é uma metáfora, é uma explicação, uma comparação. E à semelhança da palavra servo e rebento, a palavra pedra também está a descrever uma função, um propósito de Jesus, algo que ele faria. Repare no versículo 9 que diz que esta pedra é única e tem 7 olhos e o Senhor iria esculpir esta pedra, mostrando assim que Deus está a fazer algo que é messiânico. Tem a ver com o Messias que havia de vir e há características de Jesus que são representadas nesta pedra. O que é que significa esta pedra? Para já, é uma pedra única. O que Deus diz desta pedra não se aplica às outras pedras. O que é que significa esta pedra? A palavra pedra no hebraico vem da ideia que é algo que se usa na construção. Para entendermos o que é que o Senhor está a dizer, temos que fazer a mesma coisa que fizemos em relação à palavra servo e rebento. O que é que nós fizemos com essas palavras? Nós fomos ver outras passagens bíblicas que se referiam ou se referem ao Messias como servo, outras passagens que nós vimos que se referem ao Messias como o rebento de Jessé, ou o tronco de Davi, ou o rebento, ou o descendente de Davi, para compreendermos o que é que isso significa. Fazemos o mesmo também com esta palavra pedra. Ou seja, temos que ver outros textos bíblicos que falam do mesmo assunto, ou que são passagens paralelas. E vamos então ver Isaías 28:16. Isaías 28:16, que diz assim: Portanto, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu assentei em Sião uma pedra já aprovada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada.
aquele que crê não se apresse, ou seja, aquele que crê não entra em pânico. Eu estive a ver esta expressão apresse, fui ver ao hebraico, fui ver outras versões, e todas elas dizem o mesmo. Quem crê nesta pedra não entra em pânico, não fica agitado, não anda aí a andar de um lado para o outro nervoso, porque está a confiar na segurança da pedra. Repare que é uma pedra provada e preciosa de esquina. Uma pedra provada não é uma pedra arbitrária no sentido, olha, qualquer pedra serve, não. Foi algo que foi provado, foi testado, foi verificado que realmente serve como pedra de esquina. Serve para o propósito para o qual ela foi designada. Vamos ver agora 1 Pedro 2, 4 a 8. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 4 a 8. Há várias passagens na Bíblia que falam sobre a pedra. Nós só vamos ver algumas. E toda a palavra realmente é boa, proveitosa para nós. Mas vamos ver o que é que realmente a palavra nos diz e que nós podemos aproveitar para a nossa edificação. Portanto, 1 Pedro, capítulo 2, versículos 4 a 8. Chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens. Como é que esta pedra foi reprovada pelos homens? Quando eles não quiseram aceitar Jesus e disseram crucifica-o, crucifica-o. Mas para com Deus, eleita e preciosa, esta é a pedra que Deus escolheu e é preciosa. Vós também, com pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém, eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Está a citar Isaías 28:16, que nós já lemos. Assim para vós os que credes é preciosa, mas para os rebeldes a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal pedra de esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Portanto, há aqui uma pedra. Reparem que a Bíblia é bem clara. Uma pedra provada, a eleita é preciosa, uma pedra principal, mas também diz que nós somos pedras vivas. Mas está aqui a comparar, versículo 5, somos edificados casa espiritual. Ou seja, nós, como pedras, fazemos parte da casa espiritual. Mas qual é o fundamento? Qual é a pedra de esquina? A pedra principal sem a qual o edifício cai? É Jesus. Portanto, Zacarias 3:9 está a falar da pedra principal, que é única. É que só há um fundamento. O apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios que não pode haver outro fundamento. Só o que está estabelecido, que é Jesus. Os outros edificam, ou nós vamos edificando sobre este fundamento. Não pode haver outro fundamento, é Jesus, só. É por isso que Zacarias 3:9 diz que é uma pedra única. É a mesma coisa que dizer só há um Salvador. Só há um Messias. Só há um que morreu na cruz. Só há um que nos pode salvar. Não há mais ninguém. É Ele só. E nisto a Bíblia é bastante clara, é bastante explícita. Alguém pode dizer, mas porquê é que vocês cristãos dizem que é só Jesus? Porque Deus assim preparou Jesus, ou seja, esta pedra, para fazer dali um edifício. Um templo para Deus. Se fôssemos a ver mais adiante no livro do profeta Zacarias, fala sobre a edificação do templo, e nós vimos uma ligação entre Zacarias 3:9 e outras passagens que falam sobre a edificação do templo. Portanto, Jesus é a fundação deste templo de Deus. Não um templo feito por mãos de homens, mas o templo de Deus. Esta pedra que é preciosa e sobre a qual nós somos edificados. Então a Bíblia diz, chegamos para ele, pedra viva. Ou seja, ter um fundamento, algo sólido, firme, seguro, foi provado. Não uma pedra qualquer. Tem que ser uma pedra segura. Não é boa ideia construir uma casa sobre uma pedra que esteja solta. Mas nós queremos uma pedra segura. E esta pedra segura para a nossa fé é Jesus. Esta pedra segura para o reino de Deus
é Jesus. Esta pedra segura que nos garante o apoio para a nossa vida é Jesus. É a pedra única. Vamos ainda ver Mateus capítulo 16, versículos 16 a 18. Mateus capítulo 16, versículo 16 a 18. O Senhor Jesus tinha perguntado aos discípulos: o que é que dizem as pessoas quem eu sou? Uns dizem, Elias, outro um profeta. Depois o Senhor disse, mas vocês, quem é que dizem quem eu sou? Repare, Mateus capítulo 16, versículos 16 a 18. E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Há quem queira dizer que o Senhor Jesus está a dizer a Pedro que ele é o cabeça da igreja, ou que é a pedra sobre a qual a igreja é edificada, mas não é isso. O Senhor diz que aquilo que Pedro disse foi revelado a ele por quem? Pelo Pai. E qual é a verdade que Pedro disse? Que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo. E o que é que Jesus depois disse? Esta pedra edificarei a minha igreja. Que pedra é esta? É a pedra que estava já profetizada no Velho Testamento. Isaías 28, Isaías 14, Zacarias 3, 8. Nós não lemos Isaías 14, uma questão de tempo, mas também fala sobre a pedra, aquela pedra de esquina. Pedro teve uma revelação quem era Jesus. Há aqui algo importante. Nós lemos em 1 Pedro que alguns rejeitaram a pedra e para essas pessoas Jesus foi uma pedra de tropeço, que ainda hoje é. O que é uma pedra de tropeço? Neste caso é que Jesus é a verdade e não aceitaram e tropeçaram nela e caíram. Quem não aceita Jesus como a pedra de segurança, de fundamento para nós, cai, porque acaba por tropeçar numa verdade. A verdade está lá. Não a recebeu e por isso tropeçou nela. É o que diz aqui a palavra de Deus. Quanto às profecias, há aqueles que entendem que Deus está a dizer algo e nós devemos aproveitar, e há aqueles que não querem saber. E aqui, Pedro diz que houveram aqueles que não quiseram saber e por isso tropeçaram na pedra, tropeçam na palavra, diz 1 Pedro 2, versículo 8. Porque são desobedientes. É o que Pedro diz, o apóstolo Pedro diz que são desobedientes. Porquê é que tropeçaram? Porque foram desobedientes. Desobedientes a quê? À palavra. À palavra da verdade. São desobedientes e não quiseram aceitar. As pessoas que rejeitam, a Bíblia diz, eles colocaram-se em situação de desobedientes. Mas Pedro, voltando a Mateus 16, ele teve uma revelação. E este aspecto é importante. Qualquer pessoa pode repetir o que os outros disseram. Uma das dificuldades que Jesus encontrou foi que os líderes religiosos repetiam os ensinos dos anciãos. E assim fizeram a tradição. Mas se formos a ver bem, historicamente haviam várias tradições em Israel. Haviam várias tradições. Mesmo a história dos judeus mostra isso. E quando Jesus apresentou o Evangelho, houve uma colisão de ideias. As ideias chocaram-se. A ideia de Jesus e as outras ideias que existiam. E por isso tiveram dificuldade em aceitar Jesus. Mas aqueles que ouviram a palavra, que viram o cumprimento das profecias em Jesus, e como Pedro teve uma revelação de Deus, Pedro no seu coração soube, este é Jesus, este é o Filho de Deus. Então o Senhor diz, esta verdade acerca de mim é como uma pedra sobre a qual vou edificar a minha igreja. A igreja de Jesus está edificada sobre a verdade acerca de quem Ele é. O Senhor não disse, tu és Pedro e sobre ti vou edificar esta igreja. Não, Ele disse, sobre esta pedra. Alguém diz, mas no grego a palavra é semelhante. Não é bem semelhante. A palavra Pedro, no grego, é a palavra Petros, que significa pedrinha. E esta palavra pedra, onde edificarei a minha igreja, significa grande rocha. No grego é bastante evidente a diferença. Toda a palavra de Deus é uma, no sentido que Deus não se contradiz. O que Deus fez no Velho Testamento,
foi falar através dos profetas para dar revelação. Então, como é que os judeus sabiam que vinha o Messias? Porque viram nas Escrituras, está nas profecias. Ainda hoje, judeus ortodoxos, são aqueles que ainda não aceitam Jesus como um Messias, eles estão à espera do Messias. Mas qual é o fundamento deles para eles acreditarem nisso? São as profecias do Velho Testamento. Eles dizem já muitas dessas profecias foram cumpridas e por isso as outras também hão de ser cumpridas. Só que eles não viram que algumas delas referiram-se à crucificação de Jesus. E por isso não quiseram aceitar Jesus. Tropeçaram nessa pedra. Há aqui algo que vem de Deus, que não é da carne nem do sangue, ou seja, não é da cabeça do homem. Não é da tradição dos homens. É do Espírito de Deus. É o Pai que revela. Jesus diz sobre esta verdade de quem eu sou. E que verdade é esta? É que Jesus é a pedra. Vamos ver ainda Efésios capítulo 2, versículos 17 a 22. Efésios 2, versículos 17 a 22. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Portanto, ele, Jesus. Como o contexto depois também nos mostra. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Repare, já não somos estrangeiros, já não somos gentios no sentido que não tínhamos aliança com Deus, porque hoje temos aliança com Deus, mas é através de Jesus que morreu na cruz por nós. Versículo 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Quem é Jesus? É a principal pedra de esquina, tal como estava escrito já nos profetas. Isaías, Zacarias falaram sobre isto. Então, porque é que diz aqui o fundamento dos apóstolos? É como Paulo diz, Cristo é o fundamento e os outros edificam. Ou seja, nós ouvimos aqueles que nos ensinaram sobre Jesus, porque aquilo que eles nos ensinaram é fundamental para nós. Aquilo que Paulo, João, Pedro, Tiago escreveram é para nosso benefício. Aquilo que os profetas escreveram é para nosso benefício. E por isso é um fundamento. Mas eles próprios estão sobre o fundamento da pedra única, principal pedra de esquina. É o que está aqui escrito, versículo 20. Efésios 2, 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Zacarias 3:9 diz que é pedra única, ou uma pedra. Não há duas pedras, só há uma, que é o fundamento da igreja. Desta obra que Deus fez para remir a humanidade. Portanto, Jesus é a pedra que é o fundamento sobre o qual nós estamos edificados. Pelas passagens que nós lemos acima, vimos claramente que o profeta Zacarias estava a falar sobre o Messias. Porque ele disse a Josué, ouve Josué, eis diante de ti pus uma pedra, portanto está à tua frente. É como se o Senhor diz, ouve e vê. Ouve e vê. É o que está escrito na Bíblia. E é o que nós estamos a fazer. Estamos a ouvir a palavra de Deus, a leitura da palavra de Deus. E pela meditação estamos a ver o que é que Deus realmente está-nos a dizer e o que já fez por nós. Como esta pedra é única, também o Messias é único. É único no seu trabalho. Porque só foi preciso um sacrifício. O sacrifício de Jesus. Não é preciso mais sacrifícios. A Bíblia é bem clara nisso. Um único sacrifício feito pelo Cordeiro de Deus. Porque esta pedra é única. Só há um fundamento e é o que Jesus fez por nós. Não há outro Messias. Vamos ler Atos 4:12. Atos 4:12 que diz: E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Em nenhum outro há salvação. Estamos a ver o contexto, fala sobre Jesus. Nós estamos agora aqui a ver um versículo. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu, nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Qual é o único nome dado a nós pelo qual somos salvos?
é Jesus. 1 Timóteo 2,5. 1 Timóteo 2,5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Só um mediador, um só. Uma só pedra, um só Messias, um só Salvador, um só Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Um só, que é Jesus. Um só caminho, que é o caminho de Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. É sobre esta pedra que nós estamos edificados. Vamos ver novamente Zacarias 3,9. Zacarias 3,9. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos, e eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra em um dia. Vimos aqui uma referência a 7 olhos. A referência aos 7 olhos dá-nos 2 realidades acerca de Jesus. Dá aqui esta pedra única, a qual tem 7 olhos, Zacarias 3,9. E eu estive a pensar, mas o que é que Deus nos está a dizer sobre isto? E algo que para mim tem sido de grande edificação é estar a meditar na palavra de Deus. E há partes aqui que demorou tempo eu captar, porque a pessoa vai meditando, e o princípio é muito simples. Meditamos aquilo que nós estamos a ver, estamos a entender, porque daí vai nascer mais luz para entendermos outras coisas na própria palavra de Deus. É por isso que é importante nós lermos com muita frequência a palavra de Deus. Nós temos que ver aonde esta expressão ocorre noutras passagens bíblicas. Nós já vimos a palavra servo ocorre noutras passagens bíblicas. Isaías, Zacarias, Jeremias fala sobre o servo, o rebento, os Salmos, Isaías também fala sobre o rebento, Jeremias também fala sobre o rebento. E os 7 olhos? Temos que ir a outras passagens da Bíblia para tentar compreender o que é que Deus nos está a dizer. Vamos então ver Zacarias 4,10. Zacarias 4,10. Porque quem despreza os dias das coisas pequenas, pois esse se alegrará vendo o prumo na mão de Zerubabel. São os 7 olhos do Senhor que discorrem por toda a terra. 7 olhos do Senhor. O que é que os 7 olhos do Senhor fazem? Discorrem por toda a terra. Portanto, há aqui uma característica divina atribuída a Jesus. E o que nós iremos ver é uma característica divina e uma característica do ministério de Jesus como ser humano. Estas 2 coisas é o que nós iremos ver, porque são expressões que são aplicáveis a Jesus e que são também aplicadas a Deus. Zacarias 4,10 fala sobre vendo o prumo na mão de Zerubabel. São os 7 olhos do Senhor que discorrem por toda a terra. Portanto, os 7 olhos falam de ver tudo, omnisciência. Deus vê tudo. Neste sentido, a pedra tem 7 olhos, o Messias vê tudo. Comparando com Apocalipse 5,6. Apocalipse 5,6. E olhei e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto. E este tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Mais uma vez aqui uma característica divina, atribuída a Jesus. Portanto, porque Jesus é divino. Omnisciência. 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Deus vê tudo. Este é um aspecto que enfatiza a divindade de Jesus. O outro aspecto tem a ver com a realidade que Jesus foi enviado na forma humana para estar entre o ser humano, dando características do ministério de Jesus. Vamos ver Isaías 11, 1 a 2. Isaías 11, 1 a 2 diz: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Portanto, é sobre o Messias, é sobre Jesus. Agora repare no versículo 2. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Repare que são 7. Versículo 2. É o Espírito do Senhor que vai pousar sobre ele, o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria,
o espírito de inteligência, o espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Vimos aqui 7 características. E repousará sobre quem? A raiz de Jessé, o rebento do tronco de Jessé, o renovo. Aqui está-nos a dizer algo sobre Jesus. E se fôssemos a ver mais adiante em Isaías capítulo 11, nós lemos que o Messias iria julgar com justiça, não repreenderá segundo o que ouviu, mas julgará os pobres com justiça. Fala-nos sobre aqueles laços que o Senhor depois teria com as pessoas. É uma descrição de quem é Jesus e o que é que Jesus faria ou como é que seria Jesus. Portanto, esta expressão, os 7 olhos, a pedra tem 7 olhos, está-nos a dizer algo acerca do ministério de Jesus. O Senhor disse a Josué: ouve, Josué, eis que eu pus uma pedra diante de ti. Esta pedra tem 7 olhos. Zacarias 3, versículos 8 e 9. Vê, está diante de ti, eis aqui. Repara, a palavra no hebraico é mais clara. Está aqui à tua frente, é para veres. É o sentido da palavra. Está diante de ti. Esta pedra única tem 7 olhos. Está-nos a demonstrar características acerca de Jesus e tem a ver como Jesus se relaciona connosco, porque ele foi ungido com o Espírito de Deus quando andou a fazer de bem, curando os oprimidos, os doentes e libertando todos os oprimidos do diabo. A Bíblia diz isso em Atos 10. Jesus é aqui descrito. Vamos ainda ver novamente Zacarias 3:9. Zacarias 3:9. Vimos mais uma coisa aqui acerca desta pedra. Versículo 9 diz, Zacarias 3:9, eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos, e eis que eu esculpirei a sua escultura, ou vou gravar sobre esta pedra, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra em um dia. Ou seja, num dia, Deus resolveu o problema do pecado da humanidade quando Jesus morreu na cruz. Mas esta parte aqui, esculpir a pedra, o que é que significa esculpir uma pedra? É trabalhar a pedra. E é o que significa esta passagem. O Senhor esculpir a pedra. O Senhor trabalhar a pedra. Porquê é que isto é significativo? Significa que foi esculpida para servir um propósito. É uma referência ao facto de Jesus ter passado por um processo pelo qual ele realmente vai ser o Salvador. Isto poderá ser confuso. Quando Jesus veio ao mundo, não era ele o Salvador? Era sim. Quando Jesus veio ao mundo, ele era realmente o Salvador do mundo. A Bíblia, como em outras passagens, fala profeticamente e depois há o cumprimento da profecia. E Jesus, quando veio ao mundo, veio como Salvador e era a profecia. E a profecia só foi cumprida quando ele se tornou na realidade o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo e quando a iniquidade da terra foi removida num dia. E quando Jesus disse está consumado, ele morreu por nós, então aí é que foi confirmada, em termos reais, para todos verem que ele morreu por nós. Vamos ver Hebreus 5:8. Hebreus 5:8. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Filho aprendeu obediência por aquilo que padeceu. A pedra foi esculpida. O Senhor, Pai, trabalhou a pedra para que a pedra fosse aquilo que ela precisava de ser. Foi esculpida, trabalhada para ser a principal pedra de esquina, para ser o fundamento para a obediência. A obediência só é obediência quando há um ato. Jesus aprendeu a obediência, ou seja, ele teve que fazer algo que demonstrou a sua obediência à vontade do Pai. Da mesma forma, Jesus, quando veio ao mundo, ele era sim o Salvador. Ele veio para isso. E assim Jesus veio. E o Pai teve que trabalhar a pedra. Ou seja, foi preciso um processo para Jesus realmente ser o fundamento. Ele teve que ir à cruz. Lembre-se que Jesus, na oração antes de ser preso, ele diz, Pai, se for possível, passa de mim este cálice, mas se não, seja feita a tua vontade. E ele obedeceu ao Pai em tudo e foi à cruz. Não foi uma pedra qualquer, foi uma pedra única.
uma que o Pai pôde trabalhar para ser o nosso Salvador. Nós olhamos para estas profecias e vimos que por ela nós somos edificados, recebemos encorajamento, recebemos orientação de Deus para as nossas vidas, recebemos um sentido de propósito, porque Deus falou não só para informação, mas para que a sua verdade fosse contínua na história da humanidade. Deus falou no Velho Testamento, ainda Jesus não tinha vindo à cruz. A verdade não terminou ali na cruz, continua, para continuar a moldar as nossas vidas. Por isso é que nós estudamos estas passagens proféticas, para entender mais, ver o que é que Deus nos está a dizer, o que é que eu devo aprender mais, porque aquilo que eu aprendo da palavra de Deus vai moldar a minha vida, para eu ser o servo de Deus, para nós sermos servos de Deus, para termos comunhão com Deus, para nós juntos, com pedras vivas, como disse Pedro, edificados para templo no Senhor. Nós ouvimos, meditamos nestas coisas, somos edificados, somos iluminados, o nosso conhecimento aumenta, mas repare que é um conhecimento vivo, é um conhecimento eficaz. Não é um conhecimento que se põe na prateleira para apanhar pó. É um conhecimento que nós usamos todos os dias. É a revelação da palavra de Deus. Esta palavra foi útil para os antigos e continua a ser útil para nós, porque a palavra de Deus é viva, é eficaz, como diz Hebreus. É viva e é eficaz e penetra e continua a penetrar as nossas vidas e a ajudar-nos a discernir estas coisas de Deus. A palavra de Deus revela-nos coisas. O que nós lemos acerca de Jesus nestas passagens proféticas continua a ser vivo, continua a ser vida para nós, continua a edificar, continua a ser uma força, continua a ser um ânimo, continua a alargar a nossa visão. A segurança que Deus nos oferece é aquela que Jesus providenciou ao ser Ele obediente a Deus Pai. Jesus, sabendo que a cruz era parte da obra esculpida na pedra, ele submeteu-se ao que era necessário para a nossa redenção. Jesus providenciou um firme fundamento sobre o qual nos podemos firmar. Posto esta obra de Jesus, qual a nossa resposta? A resposta que Deus quer de nós é a nossa rendição a Ele. Com que base é que nos podemos render a Deus? É na base do que Jesus já completou por todos nós na cruz. Pelo Evangelho, sabemos que é na nossa redenção, feita na autoridade do nome de Jesus, que somos aceites diante de Deus Pai. Pelo Evangelho, sabemos que é por Jesus que somos salvos. Por isso, os passos que devemos dar é entregar-nos a Deus Pai, tendo como fundamento o que Jesus fez por nós, ao dar a sua vida na cruz do Calvário. Declara a sua redenção a Deus Pai. É oportuno fazê-lo agora. Se este é o seu desejo, diga o seguinte, crendo no que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Diga de todo o seu coração: meu Pai Celestial, como pecador, venho diante da cruz de Jesus. Peço perdão dos meus pecados. Aceito com fé em Jesus a salvação que Ele me oferece. Falando assim com fé, com Deus Pai e em nome de Jesus, creia que Deus ouve e recebe quem vem a Ele. Agradeça a Deus por ter ouvido a sua oração. Agradeça a Deus pela salvação que tem recebido através de Jesus. A todas as pessoas que amam a Deus e que o desejam servir, mediante o que Jesus cumpriu na cruz, eu recomendo o seguinte: todos os dias leia um pouco da Bíblia. Todos os dias faça a sua oração a Deus Pai, sempre em nome de Jesus.
Desenvolva o hábito de frequentar uma igreja que ensina o Evangelho de Jesus. Também, fale com outras pessoas acerca de Jesus. Conte às outras pessoas a razão de Jesus ter vindo ao mundo morrer na cruz. Diga a outras pessoas que Deus as ama. Como sempre, oramos que a bênção de Deus seja bastante ampla na sua vida. Se desejar ser notificado pelo YouTube sobre as próximas reflexões, poderá clicar no botão por baixo do vídeo onde diz subscribe ou subscreve. Partilhe esta reflexão com outras pessoas.